Ok, vida e paz, muito bem. Alexandre Pereira, aqui do Instituto Sal. Estou aqui mais uma vez para nós lermos e interpretarmos as Sagradas Escrituras. Estamos lendo e estudando o livro de Amós. Bom, eu te faço um convite. Você que está assistindo depois, você é convidado a estar aqui todas as quintas-feiras. Normalmente eu faço às 5 horas da manhã. Hoje, excepcionalmente, estou fazendo às 20 horas, por conta de algumas agendas pessoais, e eu posterguei para as 20 horas. Certo? Bom, vamos lá. Estamos no capítulo 7 do livro de Amós. Filha, você pode levantar a tampa ali da máquina, porque o barulho vai atrapalhar. Quase caiu. Bom, então vamos lá. Nós estamos no capítulo 7 do livro de Amós. Então estamos estudando verso a verso, lendo cada versículo e interpretando cada versículo para nós compreendermos melhor este maravilhoso livro. Então, nós já vimos grande parte do livro de Amós, estamos no antepenúltimo capítulo. Se você perdeu, tá tudo salvo aí no Instagram. Você vai na série e aí tem a série Amós, você vai conseguir acompanhar, tá certo? Você que está me assistindo, depois eu posto em outras redes sociais, também você consegue achar aí no canal, no Facebook, enfim. Tá bom? Então vamos lá. Capítulo 7 do livro do profeta Amós diz o seguinte: O Senhor Jeová assim me fez ver. Esse capítulo 7, ele tem intitulado, talvez na sua Bíblia tenha, as visões do juízo, certo? Então Amós tem as visões reveladas por Deus a respeito do juízo à nação de Israel, lembrando que estamos falando do reino já dividido, estamos falando de Israel, o reino do norte. Bom, então o Senhor Jeová assim me fez ver, eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva seródia. E eis que era a erva seródia depois da cegada do rei. Bom, aqui Deus começa a utilizar alguns elementos e algumas figuras de imagem que o povo hebreu conhecia muito bem quando se fala de juízo. E por que o povo hebreu conhecia muito bem? Por conta das pragas do Egito. Então, essa imagem era muito bem conhecida pelos israelitas, pelo povo hebreu. E eles sabiam o temor que era uma invasão de gafanhotos vir devorar toda a plantação. A erva seródia significa aquelas primícias da primavera. Seria o primeiro plantio da primavera, ou os primeiros brotos da primavera, certo? E aconteceu que, como eles tivessem comido completamente a erva da terra, eu disse, Amós, Senhor Jeová, perdoa, como se levantará agora Jacó, pois ele é pequeno. Esse Deus, ele é um Deus que ele não cabe na imagem dos povos da época, porque é um Deus que ele dialoga com o seu servo, no caso, no seu profeta, o Amós, e ele dá ouvidos, ele presta ouvidos, ele escuta. E aqui Amós faz um apelo, e ele lembra da aliança que Deus fez. O apelo de Amós é: Senhor, lembra-te da aliança que fizeste com o povo através de Jacó. Por isso ele vai dizer, né, que como se levantará agora Jacó. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Muita gente tem dificuldade com essa palavra, essa afirmação bíblica de que Deus se arrepende. E aqui a narrativa vai dizer que Deus então deu ouvidos a Amós e se arrependeu. Se arrependeu não no sentido de mudar a sua ação, mas se arrependeu no sentido de justiça. Porque não seria justo, por exemplo, Deus dar ouvidos a uma oração de um intercessor justo como Amós, entende? Então, esse arrependimento do Senhor não é um arrependimento de mudança de atitude, é um arrependimento que o leva o Senhor a tomar a sua direção à justiça, ou seja, leva o Senhor a olhar com os olhos para a justiça, com seus olhos para a justiça, no caso, a justiça de um homem justo intercedendo por um povo, no caso, Amós, certo? Bom, e aí, no verso 4, Amós tem uma outra visão. Diz assim: assim me mostrou o Senhor Jeová, diz Amós, eis que o Senhor Jeová
clamava que queria contender por meio do fogo. Então a primeira visão são gafanhotos destruindo as ervas e o plantio do povo hebreu, e agora o fogo consumindo, e consumiu o grande abismo, diz Amós, e também queria consumir a terra. Então eu disse: Senhor Jeová, cessa agora, como se levantará Jacó, pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso, nem isso acontecerá, disse o Senhor Jeová. Aqui a imagem é mais catastrófica do que a primeira do gafanhoto, porque assim, imagine um monte de gafanhoto, sei lá qual seria o nome, dá ao plural de gafanhoto, né? Então um monte de gafanhotos invadindo ali a terra do Egito e comendo toda a plantação, seria uma devastação superficial, certo? Eles devorariam toda aquela superfície vegetativa, mas essa superfície nasceria novamente, os vegetais, né? O plantio, mas o fogo não, o fogo consome até a raiz, o fogo seria muito mais destruidor. Então Amós novamente apela ao Senhor: Senhor, lembra-te da aliança que fizeste com o povo através de Jacó. E aí a Bíblia vai dizer que o Senhor novamente dá ouvidos a esse clamor de justiça do profeta, e assim ele se arrepende. Não como arrependimento de mudança de atitude ou de ação, ou que é onde ele percebeu, não, ia fazer um grande equívoco, não. Mas ele se arrepende no sentido de que ele dá valor à oração de um justo, porque a justiça sempre prevalece, certo? Bom, então, verso de número 7, né? Estamos no verso de número 7 do capítulo 7 do livro de Amós. Mostrou-me também assim: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo. Um muro levantado a prumo é aquele muro que está bem alicerçado. Normalmente é um muro que não tomba. Ele tinha um prumo na sua mão, e o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, e nunca mais passarei por ele. Aqui Deus está dizendo que iria então olhar para o povo através de uma vara de medir, né? Seria um prumo. O prumo seria isso, seria uma medição. Iria analisar o povo hebreu a partir da sua palavra, a partir dos seus princípios, a partir da sua lei. Então esse prumo seria uma justiça divina, né? Deus está dando ouvidos à intercessão de Amós e diz: então eu colocarei uma vara de medir, colocarei os meus olhos sobre o povo a partir da justiça da lei, certo? Bom, e aí ele vai até o verso 9 e diz: mas os altos de Isaac serão assolados e destruídos os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Bom, aqui Deus faz uma dura crítica a Jeroboão, dizendo que seria realmente extinta a linhagem de Jeroboão, porque Jeroboão primeiro foi o responsável praticamente pela idolatria a bezerros, né, a ídolos construídos por mãos humanas, nos altos de Isaac, ou seja, nos santuários e no templo. Então, Jeroboão vem dessa linhagem, né, de idolatria, e de fato isso aconteceu. Deus então extingue a linhagem de Jeroboão até o último filho, que eu não me recordo o nome agora, eu acho que eu anotei aqui. Deixa eu ver se eu consigo me lembrar. Não anotei. Bom, mas ele vai até a última descendência de Jeroboão, e assim morre e fica extinta a linhagem de Jeroboão por conta dessa idolatria, certo? Bom, verso de número 10. Então Amazias, que era o sacerdote de Betel, ou seja, Betel era uma localização lá na região norte de Israel, responsável por práticas religiosas, inclusive foi em Betel, se não me engano, que Deus faz uma aliança com o próprio Isaac, e Abraão, no caso, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel. Amós, então esse sacerdote vai até o rei e diz: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel, a terra não poderá sofrer todas as suas palavras. Bom, assim como todo profeta do Antigo Testamento, ele acabou sendo morto, né, muitas das vezes pelos reis e pelos
pelas autoridades religiosas, porque eles não podiam permitir, ou com o coração endurecido não poderia permitir ser destronado do poder. Isso nos leva a lembrar a Jesus Cristo, que provou ser o Messias à nação de Israel, provou ser o Filho de Deus, o enviado, o ungido de Deus, a toda a cúpula religiosa de Israel, mas essa autoridade religiosa do povo hebreu não queria perder a hegemonia do poder, e assim então leva Jesus à cruz. Só um detalhe que eu me lembrei agora: o prumo de Deus, né, sempre é Jesus Cristo. Isso aponta diretamente para aquela passagem onde Jesus está à cruz e lá tem os dois malfeitores, os dois ladrões, e um dos ladrões reconhece Jesus como Messias, como Senhor e Salvador de sua vida, e assim Jesus olha para ele e diz: em verdade te digo que hoje mesmo tu entrarás comigo no paraíso. Então o prumo do Senhor é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a vara de medir, é a justiça divina. Bom, verso de número 11: porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. E aí Deus então confirma a profecia da invasão da Síria ao Reino do Norte, né? Onde realmente há um espalha-brasa. Os assírios destroem praticamente a nação norte de Israel. Depois Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza. E aqui esse Amazias ele faz uma comparação de Amós a outros profetas, ou falsos profetas, que profetizavam negociando alguma coisa, negociando algo para comer, negociando algum bem. E aqui Amazias diz: não, vai-te embora, vá comer em outro lugar, vá profetizar em outro lugar. Mas em Betel daqui por diante não profetizará mais, porque é o santuário do rei e a casa do reino. E aí Amós responde a Amazias no verso 14. Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro. Amós era um pastor de ovelhas praticamente, do Reino do Sul, e cultivador de sicômoros, ou seja, são frutos, parecido muito com figo, muito com amora, são os sicômoros. Então Amós, lembrando, ele era de Tecã, lá no Reino do Sul, pastor de ovelhas, cultivador de sicômoros, né, figos, amoras, ou frutos parecidos como esse, e é levantado pelo Senhor como um profeta, para ir lá no Reino do Norte, profetizar e levar o juízo de Deus, porque o Reino do Norte se distanciou, ou seja, se desviou dos princípios, né? Se desviou dos princípios do Senhor. Tiveram, se não me engano, 20 reis no Reino do Norte, nenhum deles foi temente a Deus. Bom, verso de número 15: mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. E assim como muitos apóstolos lá do Novo Testamento, né, quando iriam pregar o evangelho, eles sempre anunciavam quem foi que os enviou, né, dizendo que não fui eu que escolhi estar aqui falando para vocês, mas eu fui enviado por Deus para pregar as boas novas, e aqui no caso Amós, para profetizar, ser o oráculo do Senhor. Verso de número 16: ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Não é minha palavra, a palavra é do Senhor. Tu dizes: não profetizarás contra Israel, nem faltarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor, né? Amós tem essa autoridade e ele encara realmente esse sacerdote, né? Ele diz assim: olha só, quem está dizendo aqui é o Senhor. Tua mulher, e aí diz uma palavra direta a Amazias, se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada. E você pegar os relatos lá no livro dos reis, você vai ver que de fato, quando a Assíria invade o Reino do Norte, a família de Amazias realmente acaba sendo morta, né? A mulher acaba se prostituindo. Se você entender assim,
a mensagem de Deus está no livro dos profetas, mas a história contada está nos livros históricos, como o livro de Reis, por exemplo, certo? Então, tuas filhas cairão à espada e a tua terra será repartida a cordel. E tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. E aí foi isso que aconteceu. Os assírios vão e pegam e levam os israelitas, os norte-israelitas, não sei se seria um termo certo a dizer, nunca ouvi, veio à minha mente aqui agora, leva os cativos, então, né, expulsa praticamente os israelitas lá do Reino do Norte, onde a capital era Samaria, e aí você começa a entender lá nos tempos de Jesus essa rivalidade entre judeus e samaritanos, ok? Então, aqui no capítulo de número 7, nós vamos encerrar aqui, estamos indo para o penúltimo capítulo, que é o 8, na próxima quinta-feira. Você que está gostando aí da série, poucas pessoas entram aqui ao vivo, a maioria assiste depois, me dão um bom feedback. Venha assistir o 8º capítulo, venha acompanhar, pega desde o princípio você compreender esse livro maravilhoso. Não é um livro simplesmente de juízo, mas é um livro de esperança. Eu sempre gosto de frisar isso. Tem tudo a ver com Apocalipse, tem tudo a ver com o Evangelho, a graça. É só ler e entender. E eu estou aqui me colocando à disposição para isso com você. Tá bom? Então eu encerrei aqui o capítulo de número 7. Se você quiser, aí na bio, aqui no Instagram, na bio, tem lá uma playlist onde você vai ter acesso a todas as lives que eu fiz, né? Todos os vídeos desde o capítulo 1º. Tá bom? Então eu encerro aqui. Que Deus abençoe você, que você pratique essa leitura bíblica. A leitura bíblica, ela edifica, né? Edifica o homem, edifica o ser humano. Então não deixe de ler, porque é um livro extremamente de sabedoria, um livro que nos ensina a viver neste mundo caótico, tomado pelo pecado, onde nós vivemos angustiados, e só a palavra que vem nos confortar e nos dar o consolo devido. Tá certo? Beijo no coração, Deus abençoe você e ficamos aqui. Até a próxima live. Grande abraço. Pode dar play? Pode dar play. Parabéns.